dia 25 de maio deste ano de 2020, fazem 80 anos da morte de Corisco e a prisão de Dadá, os últimos cangaceiros em atividade no Nordeste brasileiro. Em maio de 1996, portanto, há 24 anos, gravei depoimento de Dona Virgilina Rosa de Souza e seu Joaquim Pacheco, que foram testemunhas oculares do fato da morte de Corisco, lá na Fazenda Pacheco, em Barra do Mendes. Isso em 1940. Eu gravei esse CD e eles explicam detalhadamente como tudo se processou naquele fatídico dia da morte de Corisco e a prisão de Dadá. Uma sinopse histórica se faz necessária. O cangaço é um fenômeno social que somente foi disseminado no Nordeste brasileiro. Os primeiros bandos surgiram ainda no período colonial, quando foram presos e enviados às masmorras em Limoeiro, em Portugal. Desde o século XVIII, a historiografia registra cangaceiros no Nordeste brasileiro. Cabeleira foi enforcado em 1776. Ele era pernambucano. Jesuíno Brilhante foi morto em 1879. Ele era do Rio Grande do Norte. Também Antônio Silvino, também era do Rio Grande do Norte. Vamos encontrar Lucas da Feira e Antônio Dó, na Bahia. Ambos eram baianos. Vale aqui destacar Lucas da Feira. Uma curiosidade. D. Pedro II, imperador do Brasil, fez questão de conhecê-lo pessoalmente. Ele foi ver esse bandido, esse facínoro, que foi Lucas da Feira. Ele foi enforcado também. Foi muito bem. No século XX, nas primeiras décadas, o cangaço tomou uma nova feição, com os bandos de Senhor Pereira, que foi o chefe de Lampião. Aliás, o único chefe que Lampião teve. Depois veio o próprio Lampião e Corisco. Ambos, no caso, Lampião e Senhor Pereira, de Pernambuco. Corisco era de Alagoas. Ele nasceu na Serra da Jurema. Pois muito bem, a professora Aglai de Oliveira escreveu um livro que eu refuto como sendo uma grande obra, em 1970. E ela evidencia as principais famílias e chefes de cangaceiros em todo o Nordeste. Vale a pena a gente colocar e evidenciar o que diz essa grande escritora. Aqui está no meu livro, Dicionário Biográfico Cangaceiro Jagunços, o que a professora Aglai escreveu. Diz ela, as principais famílias e chefes de grupo: Cunha Patacas, Lucas da Feira, Cancundos, Morões, Moqueca, Liberatos, Guaribas, Brilhantes, Cabeleira, Curundu, Rio Preto, Pinto Madeira, Feitosa, Calandos, Cacheados, Simões, Massuna, Viriatos, Adolfo Meira, enfim, ainda tem mais outros por aí que ela vai citando. Salvaterra, Manuel Basílio, Cipriano Queiroz, Né Pereira, Cassimiro do Navio, Antônio Silvino, Senhor Pereira, os irmãos Pocino, irmãos Padre, Lampião e Corisco. Olha aí quanta gente envolvida no cangaço, quanto chefe de cangaceiro e quantas famílias envolvidas nesse fenômeno social que abalou o Nordeste brasileiro. Notadamente, o cangaço se desenvolveu no Nordeste e Norte do estado da Bahia, no Cariri cearense, no Vale do Pajeú, Sertão Paraibano, Seridó, Sertão Norte Rio-Grandense, além do oeste de Sergipe, transpassando para o estado de Alagoas. Na Bahia, o cangaço é mais intenso, evidentemente, onde estão os municípios de Paripiranga, Coronel João Sá, Pedro Alexandre, Santa Brígida, Rodelas, Xorroxó, Macururé, Uauá, entre outros. O cangaço na Bahia
passou a ter uma nova conotação com a chegada de Lampião em março de 1929, apesar de haver, antes desta data, investidas de cangaceiros em solo baiano, a exemplo de Corisco, que raptou Dadá da casa de seus pais em 1927. Falando em Corisco e Dadá, é bom esclarecer que houve outro cangaceiro com o mesmo apelido. Este pertenceu ao bando de Antônio Silvino, de onde foi expulso por se tornar um elemento perigoso. Depois de se incorporar à polícia em Alagoa Grande, o Facínora foi fuzilado em 1906. Logo após a morte de Lampião, Maria Bonita e 9 cangaceiros em Angico, em 1938, Corisco invadiu a fazenda Patos, da família Ventura, a fim de vingar o capitão. E lá degolou 6 pessoas que estavam dentro de casa, sendo poupada a vida de um menino de nome Elias, por interferência de Dadá. Mesmo depois da anistia, em prol dos cangaceiros, decretada pelo Estado Novo da era getuliana, Corisco não baixou a guarda e fugiu para o sertão da Bahia. Com a sua companheira, juntamente com um casal de cangaceiros, Florência e Rio Branco, e chegaram à Chapada Diamantina, mais precisamente em Barra do Mendes, na fazenda Pacheco, no dia 23 de maio de 1940. Existem 2 registros de cangaço na Chapada Diamantina. O primeiro foi Lampião, quando esteve em Morro do Chapéu, na realidade a 21 quilômetros da sede do município. Ele não entrou na sede do município, porque o coronel Souza Benta botou ele para correr. Mas ele esteve em Morro do Chapéu, na fazenda cercada. E o outro exemplo é o próprio Corisco, né? Que morreu na Chapada, em Barra do Mendes, como já vimos anteriormente. Entretanto, eu queria agora esmiuçar essa chegada de Corisco, porque ele chegou, na realidade, numa quinta-feira, no dia 23. Ele saiu de Barro Alto e chegou até Barro Alto, uma pequena povoação na época, não é? Que hoje é município, está próximo a Barra do Mendes. E de lá, então, ele vem, Dadá, com a menina Zefa, uma menina de 10 anos que ele trouxe, um cachorro, alguns animais de carga e um casal de cangaceiros que acompanhava ele, que era Rio Branco e Florência. E eles diziam naquela oportunidade que iam pagar promessa, que eram romeiros, que iam pagar promessa em Bom Jesus da Lapa. Para tanto, eles se disfarçaram. Na ocasião, Corisco era conhecido, ele dizia que o nome dele era Silva, e Dadá era Amália. Ele raspou a cabeça, pegou o cabelo dele, fez uma trança, colocou no bornal e carregava muito dinheiro e joias, e todo cangaceiro carregava dinheiro, não é? Inclusive, essa questão do dinheiro, nós vamos ver mais adiante, que eu vou falar o que aconteceu com esse dinheiro, essa dinheirama toda que Corisco carregava. Pois muito bem, então João Batica era um tropeiro, então leva esse grupo de pessoas, no caso os 4 cangaceiros e a menina, para uma fazenda do compadre dele, que era a fazenda Pacheco, de seu José Pacheco. Pois muito bem, lá então eles ficam arranchados, eles ficam lá na casa de farinha, arranchados, colocam as malas, etc. E fica por ali na fazenda, contando o caso, falando muito de agricultura. Jamais alguém pensou que podia se tratar de cangaceiros, ainda mais do perigoso Corisco. Pois muito bem, no dia seguinte teve uma morte de Eliogéria, que era a filha do seu José Pacheco, o dono da fazenda. Então essa moça morre e eles pedem para Dadá costurar um terno, uma roupa, né, para o seu José, e ela vai costurar porque ela sabia costurar, não é? Na máquina de costura, faz uma roupa lá, providencia uma roupa para o enterro, e no dia seguinte, na sexta-feira, justamente eles vão para o enterro, que fica na cidade, o cemitério é na cidade, portanto 6 quilômetros da fazenda Pacheco. Eles vão todos a cavalo para o enterro, e lá o turístico paga bebida para muita gente, com toda a facilidade, e tudo isso ocorre durante o enterro. Na volta,
Curisco para num boteco onde tinham 6 rapazes. Esse fato é muito curioso. Eu conto, inclusive, tudo isso detalhadamente no meu livro de Chapada Diamantina, na 6ª edição. Eu conto tudo isso detalhadamente aqui nesse livro, porque eu tive a oportunidade de entrevistar, inclusive, as pessoas que foram testemunhas que participaram desse evento que eu vou contar. Então, lá chegando no bar, nesse boteco, tinham 6 rapazes. Então, um dos rapazes jogou um gracejo qualquer para Dadá, que era uma morena bonita. Ela estava com 26 anos de idade nessa ocasião. Então, o Curisco toma a cachaça dele, sai do recinto, vira-se para os rapazes e diz assim: bom, mais tarde eu volto aqui. Ó, ninguém imaginava que se tratava do perigoso Curisco. Eu entrevistei o último remanescente dos rapazes, que era o seu Raul Coelho, e ele disse que jamais imaginava. Mas depois que soube que era Curisco, já no outro dia, que mataram o Curisco, né? Que eles souberam que se tratava do cangaceiro. Eu digo aqui que mesmo depois de virar defunto, eles deram para tremer de medo. Eu conto isso no livro. E aí então eles voltam para a fazenda e ficam lá, esperando o dia de sábado, não é? O dia da feira. Agora, acontece que Curisco vai ficar com Dadá justamente na casa de farinha. Eles vão dormir lá, ficam lá que estão as malas dele, entendeu? Na casa de farinha. Pois muito bem. No dia seguinte, o casal de cangaceiros, Florência e Rio Branco, vão lavar roupa distante lá da sede da fazenda, coisa de 400, 500 metros, numa lagoa, que depois desse fato, inclusive da morte de Curisco, foi conhecida como Lagoa do Soldado. É por isso que esses cangaceiros conseguiram fugir, porque na hora do fogo, quando começaram a fuzilar Curisco, eles estavam lavando roupa lá. O Florência e Rio Branco. Eles ouviram os tiros e de lá fogem e conseguem se salvar. E nunca mais apareceram. Até hoje ninguém sabe notícia desses cangaceiros. Pois muito bem. Curisco fica lá deitado na rede, com um livro grande e um parabelo do lado. Olha, todo esse detalhe eu sei, porque quem conta, eu já falei, é Dona Vigilina Rosa. Nesse CD aqui, tá tudo detalhado. Ela conta tudo passo a passo desse acontecimento todo que aconteceu da morte de Curisco e quando Dadá também foi baleada no pé ao tentar pular cerca. Quando eu vou saindo aqui, vi aquelas pisadas, que eu ia vi uma feira assim, ó, tudo certinho assim. Quando eu vi foi o estrago. Pessoal? Pipoca. Pra casa de farinha. Sei. Eles passaram assim por detrás. Quando ia atacaram eles na casa de farinha, eles estavam na casa de farinha. Dadá estava costurando a roupa de Cazuza, que a mulher dele tinha morrido. E ele chegou no dia do enterro. Do enterro. Então, ela era uma modista muito boa, foi costurar a roupa dele. Sei. E quando eu vi a gente, foi o pipoco. O velho disse, eu já estou acostumado com isso, eu não ignoro. Eles estavam na casa de farinha, Dadá costurando. Costurando, eles. Curisco, Dadá. Tinha um Batica, Cazuza, que era o viúvo. O viúvo. Estavam todos ali, os cangaceiros. Estava tudo ali. Ela costurando e ele sentado numa rede com um parabelo aqui de junto. Sei. E com um livro, porque eles andavam só com um livrão. A pipoca, eles correram para o fundo da casa. Tacaram lá a cerca. O Curisco deu para cá e ela deu para um tanque que tinha. A hora que a bala pegou ela. Pegou na perna da Dadá. Pegou na perna. Dadá. E eles correram uns por a frente e outros por trás. Atrás de Curisco. Aí o da frente disparou a metralhadora que cortou a barriga dele. Cortou a barriga dele, botou a barriga. A tripa toda de fora. Pois muito bem. Dona Vigilina nos contou detalhadamente todo esse desenrolar. Ele estava deitado
numa rede, Dadá costurando, isso lá dentro da casa de farinha. Quando os soldados chegaram, interessante, nas palavras de Dona Virgilina, ela diz assim: quando eu vi, foi aquele tralalá, tralalá. Eram os soldados marchando, que ela se refere assim. Eram 18 soldados, comandados por Zé Rufino. Não é? Zé Rufino já vinha no encalço de Corisco já há dias. Veja bem, Corisco era um cangaceiro, ainda estava em atividade, vamos dizer assim. O último cangaceiro. Era ponto de honra pegar ele. Mas também tinha outros interesses por trás disso. Corisco carregava alguns contos de réis. Dizem que era muito dinheiro. Foi muito bem. Dona Virgilina fala sobre isso, viu? Depois da morte de Corisco. Tá aqui gravado no CD. Então, quando esses soldados chegam, não houve combate, gente. Muita gente pensa que Corisco não houve combate, até porque Corisco estava aleijado dos 2 braços. Ele não conseguia sequer pegar uma arma pequena. Ele não tinha mais força nos braços. É por isso que Dadá atirava. Dadá enfrentava, porque era ela que fazia a parte do confronto. Aí eles vieram de lá, da roça, a Dadá tinha caído, o Corisco tinha caído para cá. Aí eles vieram, o tenente Rufino, sargento Macena, de Miguel Calmon, chegou por a porta da cozinha, eu tomei a porta. Diz: minha dona. Eu digo: gente, mas o que é isso? Diz: não, minha dona, eu vim saber se a fazenda do Barão está em paz. Eu digo: os que estão aqui tá. Agora os que estão ali, roça e está por aqui para cuidar, ninguém sabe. Mas os que estão aqui, com nós está em paz, graças a Deus. Agora estamos sem saber o que negócio é esse, que estamos aqui. Quando estoura uma bomba dessa. Foi muito bem. Então não houve confronto. Simplesmente foi uma execução. Corisco, quando Dadá grita, que vê pela janela, e grita para ele: macaco, macaco. Ele pula da rede. Quando ele já sai da casa de farinha, já tinha uma metralhadora ali plantada. E aí ele é metralhado. Ele corre, cai, e aí de costas ele é metralhado pelas costas. É justamente por isso que abre todo a barriga dele quando expõe as vísceras, que chegam até a cair na areia misturada ao sangue. Dona Virgilina conta tudo detalhadamente, porque foi ela, inclusive, que amarrou a toalha, né? Que o soldado Zé Rufino manda chamar ela. Ela tinha 17 anos, era uma moça que estava lá agregada. Ela era da Fazenda Pulgas, vizinho da Fazenda Pacheco, mas estava nesse momento lá. Ela estava trançando fumo, como ela mesmo disse. Pois muito bem, e Corisco cai ali já baleado, e Dadá, ao tentar pular a cerca, é atingida justamente com uma bala de fuzil no tornozelo. E ela cai também ali, muita dor, e os soldados então se aglomeram em volta deles, não é? E me contou Dona Virgilina que Corisco de olho fechado, mas vivo, e ele ali, quando Zé Rufino chegou e perguntou, ele disse assim: você sabe com quem você está falando? E ele não respondia. E ele disse: por que você não se entregou? Foi aí que ele disse: eu só me entrego às mãos de Deus. Dona Virgilina ali amarrando a barriga, a toalha, amarrando a toalha na barriga do cara. Então, tudo isso se passou justamente no dia 25 de maio de 1940, que é agora, justamente agora nesse dia 25 deste mês de maio, fazem 80 anos, conforme dissemos lá na entrada do vídeo, na entrada desse áudio. E Dadá ali, então, desesperada, com muita dor, pede inclusive uma faca para cortar a pele que segurava ainda o pé, que o pé dela ficou pendurado praticamente pela pele, porque foi esbagaçado o osso. Ela pede uma faca para cortar e eles não dão a faca a ela. Não dão. E aí ela xinga os soldados e tem todo um xingamento, etc. E então botam o Corisco em cima, manda vir um caminhão, bota Corisco em cima do caminhão, e Dadá também em cima do caminhão. E Dona Virgilina me conta que ela gritava muito de dor. Disse que era uma dor infernal. Ele calado ficou. O Corisco não deu uma palavra.
e segue o caminhão para a Morro do Chapéu, quando no caminho, ele morre de madrugada. Morre de madrugada. Uns falam assim, em torno de 2 horas da madrugada, 1h30 para 2 horas da madrugada. E Dadá, aí é levado o corpo para Miguel Calmon, e lá então é enterrado. Né? É enterrado o corpo de Corisco. Que muitos anos depois, Dadá vai lá e desenterra os ossos de Corisco e traz numa caixa para Salvador, de volta. E assim foi. Corisco, Dadá é operada, gangrena a perna, ela é operada várias vezes, até que perde a perna, mas consegue se salvar e sobreviver por muitos anos e contar toda a odisseia do cangaço. Dadá foi uma das pessoas que mais contribuiu com as informações do cangaço no Nordeste brasileiro. Inclusive, ela se revelou uma grande mulher depois disso tudo, entendeu? Ela se revelou uma grande mulher, ela casa novamente, constitui família, e é uma mulher extraordinária. Dadá é uma criatura, é uma mulher extraordinária. Todos os historiadores que eu conheço admiram Dadá, todos eles. Inclusive o Leone, nosso amigo Leone Coelho Fonte, que também entrevistou Dadá e diz que realmente ela era uma mulher extraordinária. Pois muito bem, então está aí o depoimento, meu depoimento sobre a morte de Corisco, baseado em dados e informações corretas, que eu tive a oportunidade de angariar essas informações em 1996, lá em Barra do Mendes, quando ainda era viva Dona Virgilina e seu Joaquim Pacheco. Seu Joaquim Pacheco também conta toda essa participação dele no evento. Ele estava lá também no momento. Joaquim Pacheco era filho do seu José Pacheco, dono da fazenda. Ok? De forma que então, e vocês tiveram a oportunidade também de ouvir alguns trechos, que já passamos aí, alguns trechos da gravação. Evidentemente que não podemos colocar toda na íntegra, porque são 47 minutos de entrevista, não é? Então um tempo muito longo. Então nós colocamos alguns trechos para evidenciar toda essa questão da morte dos últimos cangaceiros em atividade no Nordeste brasileiro, Corisco e Dadá.